Meus queridos e minhas queridas, trouxe aqui para você um quadro comparativo na parte de ortografia. Eu acho muito legal isso aqui, porque isso daqui você vai trabalhar com pessoas, digamos assim, de um nível linguístico sofisticado, igual o seu. Então você tem que fazer jus, certo? Então vamos lá. Olha o que nós temos aqui, tudo certinho. Vamos lá. A pronúncia correta e a escrita também, né? Bandeja e não bandeja. Beneficente e não beneficente. Essa daqui é curiosa e cuidado, sabe por quê? Porque, na verdade, se você fosse pegar, digamos assim, a raiz da palavra é benefício, né? Substantivo abstrato benefício, verbo beneficiar. No entanto, eu fui a um ato, eu comprei uma pizza, né? Beneficente. Então, realmente, se fosse raciocinar de acordo com a raiz da palavra, seria beneficente. No entanto, não é, certo? Então, beneficente, tá legal? Então, eu acredito, por exemplo, entre bandeja e beneficente, a beneficente você tem que tomar cuidado, marca ela para você treinar caso surja dúvida, caso você não saiba, né? Camundongo, ao invés de camundongo, essa aqui acredito que não usamos tanto, né? Caranguejo e não caranguejo. Essa segunda situação, a situação incorreta, você percebe que isso aqui acontece muito naquelas pessoas que, digamos assim, tem um certo preciosismo com a língua, quer falar, digamos assim, de uma maneira correta demais e exagera. Fica até errado. Essa aqui também, importante. Empecilho no lugar de empecilho. Por que eu falo importante? Pelo seguinte motivo. Porque é uma palavra que no dia a dia é usual, é usada, certo? É um estorvo, é um problema, uma pedra ali no caminho, certo? Então, as pessoas têm a mania de falar empecilho, não é é empecilho, tá bom? Mendigo e não mendigo, tá bom? Mortadela, essa aqui, cuidado, né? Mortadela e não mortandela, certo? Porque muitas vezes ouvimos as pessoas falarem mortandela. Ao falar, você também não vai corrigir, a não ser que a pessoa peça, as pessoas peçam, né? Mas caso contrário, não faça isso, porque é até uma certa deselegância, tá legal? E se for para corrigir, com toda a educação possível e em particular, tá legal? Então, mortadela. Sem contar também, vamos aproveitar outra situação aqui, entra até em concordância nominal, tá? 200 gramas. 200 gramas de mortadela. Por que 200 e não 200? Por que 200? Porque é o quilograma. 200 gramas seria a gramínea, certo? Mato, tá? Aí não dá. Outra coisa também, aproveitando aqui o gancho, mussarela é escrito com C cedilha. Mas eu vi no açougue lá, tal, né, com 2 S's. No entanto, se algum dia você se deparar com exercício de ortografia, fotografar a plaquinha ali do supermercado, lógico, é uma brincadeira, não teria cabimento mesmo, mas o que vale é o que está no dicionário, o que está nas gramáticas, certo? Então, mussarela é com C cedilha. Prazerosamente, não prazerosamente. Frear e não frear, tá bom? Reivindicar, reivindicar e não reivindicar, tá bom? Então, vamos pegar só o lado correto aqui, vamos falar? Bandeja, beneficente, camundongo, caranguejo, empecilho, mendigo, mortadela, prazerosamente, reivindicar. Isso aqui é o seguinte, você falando, treinando, caso tenha dúvida em alguma palavra, você vai aprendendo. Aqui não basta a leitura, certo? E agora, meu povo, falando sobre aqui o emprego do X e não do CH. Vou só voltar aqui um pouquinho, tá? Olha só. Emprega-se o X, não se emprega o CH. Então, olha só. Nós temos as seguintes regras para o emprego do X. Primeiro, então a parte de ortografia é uma parte, digamos assim, em relação às regras, é muito tênue. Por quê? Porque, como eu já havia falado para você, você se esbarra em uma dificuldade que é a origem da palavra. Às vezes a palavra é de origem latina, às vezes a palavra é de origem grega, africana, francesa, espanhola, inglesa e por aí vai, né? Muito bem.
Então, muitas vezes as regras, né, de ortografia esbarram na procedência. E nós não temos o domínio total. Aliás, total não, nós temos um domínio também muito parco, muito pequeno, em relação às origens, né, das palavras, né? Palavras também, por exemplo, do tupi, né? Então, agora aqui tem uma regrinha legal. Vou empregar o X. Quando que eu vou empregar o X? Quando antes desse X, vamos pegar nosso mega canetão aqui, vem cá, meu querido, vem aqui, vamos de azul hoje, vamos de azul. Quando antes houver um ditongo, então vou pegar ali a palavra caixa, olha só, a palavra caixa, tá vendo aqui? Estou trabalhando com o X. Por quê? Porque antes do X aqui é uma regra do emprego do X. O ditongo. O que é o ditongo? Duas vogais, uma sílaba. Quando nós falamos duas vogais na sílaba, é em relação às letras, não em relação ao som. Porque o som, na verdade, você tem uma, no caso aqui o A é a vogal, o I é a semivogal. Mas para ficar mais redondinho para você gravar, pensa nas letras e não no som. Duas vogais em uma mesma sílaba. Se antes você tem essas duas vogais, que nós chamamos de ditongo, na sequência você vai usar o X e não o CH. No entanto, temos uma exceção. Vamos separar aqui a palavra, ó. Cal. Tá vendo que tem um ditongo aqui? No entanto, a sílaba da frente é com CH, recalchutar. Segundo alguns manuais, é porque caucho, que seria a raiz da palavra, é do francês. Então, por isso com CH. Então, tudo que derivar aqui de recalchutar, refazer igual pneu, você vai refazê-lo, né? Vai recalchutar. O que derivar do verbo recalchutar vai ser com CH, então tem essa exceção. Então, guarda a primeira regrinha aqui, eu vou usar o X em detrimento, no lugar do CH, quando antes houver o meu ditongo, quando antes. Agora, olha a próxima regra do emprego do X, tá? Nós vamos também empregar a letra X quando nós tivermos essa sílaba aqui, ó, o em. Logicamente, se é antes do X, né, esse em é com N, né? Então, dá uma olhada ali. Enxoval, enxada, enxerido, Agora eu vou escrever enxofre. E agora? Estou com dúvida. Enxofre, com CH ou com X? Ah, antes tem o em. Ah, então é com X, né? Enxofre, tá vendo? É uma regra. Duas regrinhas para o emprego da letra X. Quando antes houver o ditongo e quando antes houver a sílaba em. Perfeito? No entanto, dá uma olhada ali. Ah, mas já apareceu o encher. Tem o em, mas é com CH. Apareceu aqui embaixo o enxiqueirar. Tem o em, mas é com CH. Por quê? Porque a palavra derivante ali é a palavra cheio, e a palavra cheio é com CH. A palavra chiqueiro é com CH. Portanto, enxiqueirar não teria cabimento ser com X. Certinho? Opa, então duas regras para o emprego da letra X. Por que eu fico repetindo? Para entrar na sua cabeça esse negócio, tá? Então, quando eu tiver o ditongo antes, que vem na sequência é o X, com exceção, por exemplo, de recalchutar e seus derivados. Quando tiver a sílaba em antes, o que vem na sequência é o X, com exceção de palavras que sejam derivadas do CH. Aí vai ser CH mesmo, tá? Ó mesmo, hein? Vou usar o X. Quando que eu vou usar o X? Quando tiver a sílaba me. Né? Opa, olha lá, ó. México, mexilhão, mexerico, mexerica, tá certo? Mexido. Para um pouquinho, ovos mexidos, delícia, hein? Então, é o seguinte, quando eu tenho a sílaba me, né? Então, na sequência, eu vou usar a letra X. Três regras para o X, então, por enquanto, ó. Quando antes houver o ditongo, certo? Quando antes houver a sílaba em, e agora quando tiver a sílaba me. Exceção, olha a danada da exceção aqui, ó. A palavra mecha. A palavra mecha é com CH. E todas as palavras derivadas de mecha. Certo? Três regrinhas até agora para o emprego da letra X. Agora vamos a um exercício aqui. Antes vou até beber aquela água para dar sorte para todos nós. Então vamos lá. É o seguinte, olha. Assinale a alternativa incorreta. Se você estiver fazendo, vai lá, marca, opa, peraí, deixa eu destacar isso aqui, ele quer incorreta. Sobre o emprego do X. Ah, então vamos ver aí se tem
alguma aplicabilidade àquilo que nós estudamos, né? Dá uma olhadinha. A. Deve-se empregar o X após os ditongos, enquanto os vocálicos, igual vogal mais semivogal, em uma mesma sílaba. Exemplo, ameixa, feixe, caixa, frouxo, etc. Opa, de acordo com aquilo que nós acabamos de estudar. A letra A está o quê? Está certa. Aí eu te pergunto, você aprendeu alguma coisa legal aí até agora? Sem os nossos conhecimentos, os nossos estudos anteriores aqui dessa aula, você teria uma certeza aqui, certo? Então, dá uma olhadinha aí. Vê se eu quero te ajudar, hein? Vamos para frente, vamos aprender. Vamos que vamos. B. Emprega-se o X, certo? Após as sílabas em e me. Opa! Como enxame, enxurrada, enxaqueca, mexicano, mexerica, mexilhão, etc. Opa! Certinho. De acordo com aquilo que nós acabamos de ver aqui. Então, meu amigo e minha amiga, o que eu tenho que pensar? Opa, guardei 3 regrinhas, tem as suas exceções, né? Eu preciso pensar o seguinte, né? Isso tem que ficar na minha cabeça. Então, como que vai ficar na sua cabeça? Tanto ouvir eu falar, eu vou falando, olha, vou usar a letra X. Quando? Quando antes tiver ditongo. Ah, mas recalchutar é exceção, beleza. Usaremos a letra X quando tiver a sílaba em, com exceção das palavras que já derivem com CH. Vamos usar a letra X quando tiver a sílaba me, certo? Exceção, mexa. Então, A e B corretas. Vamos para C agora. Emprega-se nas palavras de origem indígena ou africana. Ah, agora a coisa entortou, enjambrou, hein? Assim como nas palavras inglesas, aportuguesadas, chavante, chique-chique, xará, xerife, shampoo, etc. Certo ou errado? Certo. Vou fazer uma pausa de suspense. Por que pausa de suspense? Meu irmão, e essa, hein? Apareceu lá no seu concurso, vai lembrar dela? Vou comentar sobre ela daqui um pouquinho. Palavras como enchente. Então, até agora, A, B e C, corretas. D. Palavras como enchente, encharcar, enchapelar, enchumaçar, enchiqueirar, seguem a regra do emprego do X após a sílaba em. Como ele quer a incorreta, achamos é a alternativa D. Só de você pegar aqui, uma palavra muito comum aqui, ó, palavra comum. Enchapelar, chapéu, CH. Porque tem umas palavras que são mais comuns, uma palavra cheio, né? Palavra cheio, charco, né? Opa, mas a palavra chapéu, ela é melhor, porque ela é mais comum, ela é com CH. Mas, portanto, enchapelar, que é um derivado de chapéu, não pode ser com a letra X, certo? Então, a alternativa que tem palavras erradas aqui é a alternativa D de dado, tá? E outra, aqui na C você já aprendeu algo legal, porque olha só, palavras de origem indígena. Então ele coloca, cadê a palavra de origem indígena? Chavante. Ah, aí outra aqui, ó, africana, né? Palavras inglesas, aportuguesadas, ele coloca xingar, chique-chique, xará, palavra inglesa, xerife, shampoo, aportuguesadas. Muito bem, muito bem. Letra E. A letra X pode representar os seguintes fonemas. Então, para um pouquinho para você entender o que é isso, fonema. Coisa simples, ó. Fonema nada mais é do que isso aqui. A língua portuguesa, né, a parte de gramática, a língua portuguesa tem suas terminologias. Simplesmente, a palavra fonema significa som. É isso. Tranquilo. Dá um exemplo bem simples para você entender. Olha só. Quando eu pego essa palavra, a palavra exame, por isso que eu tenho que pensar assim, ó, muitas vezes as letras, elas coincidem com o fonema. Vou usar o nome técnico, ou seja, elas coincidem com seus sons. Muito bem. Mas nem sempre. Por exemplo, que letra eu tenho aqui? Ah, eu tenho a letra X. Só que essa letra X produz esse fonema aqui, ó.
fonema Z. O som ali é de um Z. Exame. Ao voltar ao exercício, ele mostra uma outra. Vou mostrar aqui um outro, vou fazer mais uma lousinha aqui. Tá? Aqui, ó. Quando você pega a letra X, aqui, ó, táxi, tem um acento aqui, e aqui a letra X, ó, táxi. Tá certo? X. Essa é a letra. Só que o som produzido por essa letra pode ser representado de duas maneiras. Assim, ó, ou assim. Então é como, olha o que nós ouvimos, ó, tá? Si. É isso que nós ouvimos. Então o X produz esse som, a letra X nesse momento tem esse som, tá? Então é isso que ele está falando, olha. Você vem aqui no exercício, ele fala assim, a letra X pode representar os seguintes fonemas, ou seja, os seguintes sons. Então marca aí para você saber, ó. Aqui onde ele fala fonema, pensar, fonema nada mais é do que som, tá? Ou ele pode representar o som do CH? Pode. Nós já vimos, né? Quando você fala enxada, é o som do CH, certo? Opa, CS. Pode, mostrei agora mesmo. Táxi pode ser representado por K ou CS, tá bom? Z, coloquei agora mesmo. Exame, o som do Z. SS, aqui o SS, quer ver? Se eu escrever essa palavra, ó, assim, tá? Agora põe um X, ó. A pronúncia correta aqui não é sintaxe. Tem gente que fala sintaxe, não tem sintaxe, não. O som desse X é o som de dois S's. Sintaxe. Sintaxe, tá bom? E ele pode ter o som também de um S. Né? Por exemplo, quando eu falo ó, exceção. Exceção. Tá? É isso daí. Tudo certo? Alternativa incorreta, alternativa D. Muito bom.